A igreja de Sardes, a igreja viva morta, mas que tinha jeito para ela. E nós vamos aqui ler em Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao 6, e vamos depois estar comentando o que o Senhor colocou em nossos corações para falar sobre esta igreja, e que é uma grande riqueza espiritual para as nossas vidas, analisarmos a palavra do Senhor. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1 está escrito: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos do Senhor nosso Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome, de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante do Senhor nosso Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor diz às igrejas. Pois muito bem, vamos comentar sobre a quinta igreja, a quinta carta dirigida à igreja de Sardes. E Sardes, cujo nome e significado é aqueles que escapam. Hoje a cidade de Sardes é a Turquia, que existe nos tempos de hoje. Pois bem, na época que era chamada a cidade de Sardes, era uma cidade rica situada na parte de cima, em uma montanha, e parte dela se estendeu no vale, na parte mais baixa, e esta era uma cidade importante. Era um ponto comercial muito importante, também era conhecida como um lugar de exercitar a lógica, a troca de ideias. Tinha um rio muito afluente e que até se encontrou ouro neste rio e outros fragmentos de minerais. Mas, contudo, a cidade de Sardes, com esta riqueza e com a fama que tinha na época, mas me faz lembrar um versículo da palavra do Senhor para nós hoje, que está em Marcos capítulo 8, versículo 36, que diz assim: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois é, a igreja de Sardes estava neste perigo. E uma igreja, uma pessoa que vive nestas condições, assemelha-se ao caso de Sardes. Aparentemente, uma pessoa ou igreja de reputação, porque a cidade na época era uma cidade movimentada, mas era infestada pelo pecado. E por isso, por fora, era considerada uma igreja viva, mas por dentro ela estava morta. E é por isso que o Senhor disse: eis que vocês vivem, mas estáis morta. Ou seja, ela estava assim espiritualmente, porém existia jeito para aquela igreja, porque assim é como para nós hoje. Uma boa mudança de atitude dos vivos, que somos nós, e assim repercutirá em uma boa semeadura. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja de Sardes, aos vivos daquela igreja, louvado seja o nome do Senhor, daquela comunidade, daquela congregação,
tinham a oportunidade de mudar. Então, vamos observar cuidadosamente o teor dessa carta do dono da igreja do Todo-Poderoso, direcionada à igreja de Sardes. E aqui nós vemos, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Primeiro ponto de análise do teor desta carta. O primeiro ponto é uma revelação, uma descrição de mais um ponto do esplendor que tem o dono da igreja, que é o Senhor Jesus. Diz aqui, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E aqui vamos explicar, ele tem os 7 Espíritos. Glória ao nome do Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que se refere a esses 7 Espíritos? Se refere justamente à perfeição do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E que está escrito aqui no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Quem são esses 7 Espíritos do Senhor nosso Deus? Isaías 11, versículo 2, está escrito: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, com E maiúsculo, e o Espírito da sabedoria, também com E maiúsculo, e todos os outros. E o Espírito de inteligência, e o Espírito de conselho, e o Espírito de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ou seja, aqui uma profecia messiânica acerca da vinda encarnada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías estava proferindo e dizia que do tronco de Jessé, ou seja, da linhagem, vamos dizer, de Judá, de Davi, de Jessé, brotaria um renovo, e esse está falando do Senhor e diz que repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, inteligência e tudo mais. Então, quer dizer, o Espírito Santo do Senhor, além de ter o seu fruto proveniente do próprio Senhor Deus e de si mesmo, que é o amor, e os seus outros derivados, como a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a bondade, mansidão e domínio próprio, Gálatas 5:22, também se há qualidades oriundas na natureza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi encontrado esses derivados, como também esses 7 Espíritos do Senhor, a perfeição do Espírito Santo, que seria a sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza, o conhecimento, o temor do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que diz, isto diz o que tem. Ele tem posse dos 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E o que seriam essas 7 estrelas? Ou seja, elas seriam os anjos ou seriam líderes terrenos. E os 7 castiçais seriam as 7 igrejas falado anteriormente no livro de Apocalipse, 7 castiçais ou 7 candeeiros. A mesma coisa. E as 7 estrelas seriam os 7 anjos celestiais ou líderes terrenos, que é o que mais é propício a ser, devido ao teor da carta ser dirigido a humanos. Então, possivelmente, os líderes eram líderes humanos dessas igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para o ponto número 2, características reprováveis na igreja de Sardes. No mesmo capítulo 3, a última frase, o Senhor diz assim: Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ou seja, isto aqui é algo a se explicar,
para vocês e que eu vou explicar. E como explicar esta aparente filosofia, esta aparente filosófica realidade espiritual de estar vivo e morto ao mesmo tempo? Muito bem, vou explicar a vocês. Em primeiro lugar, a nossa própria vida, ela pode exalar um parecer apurado de que se estamos vivos ou se estamos vivos, mortos para o Senhor no sentido negativo e positivo. Nós vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 17, para começar a explicar esta frase que o Senhor disse: vocês estão vivos, mas na realidade vocês estão mortos. E eu vou explicar a vocês. 2 Coríntios, capítulo 14, capítulo 2, perdão, versículo 14 ao 16, que diz assim: louvado seja o nome do Senhor, como também, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Vamos ler aqui. E graças ao Senhor nosso Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, ou seja, significa que para se saber acerca do Senhor Jesus Cristo e do seu evangelho, se exala que o evangelho, a palavra do Senhor, digamos que é comparada a um perfume que exala todo o conhecimento em todo lugar. A oportunidade está estendida para o globo terra e aceita quem quer. Louvado seja o nome do Senhor, porque ninguém é obrigado, mas cada um recebe segundo o fruto de suas ações e escolhas. Versículo 15, porque para o Senhor nosso Deus, somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem, ou seja, para aqueles que estão na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está com a vida edificada nele, é como se exalasse um aroma, um cheiro agradável, tanto para o Senhor, como também para aqueles que estão mortos em delitos e pecados, para que venham para o Senhor, para que parem de trilhar o caminho da perdição e venham para a presença do Senhor. Para os que insistem na perdição aos olhos do Senhor e que, como fruto de suas ações, esses exalam o cheiro da morte, mas os que estão na presença do Senhor, eles exalam o cheiro da vida. Vamos ler aqui mais, versículo 16. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida, ou seja, para quem quer vida no Senhor, terá vida no Senhor, porque ele diz em sua palavra: todo aquele que vem até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Agora, o que não quer está aqui dizendo, certamente cheiro de morte para o que insiste em estar no caminho da morte. E aqui diz, e para essas coisas, quem é idôneo, ou seja, quem é capaz de compreender? Aqueles que estão no Senhor. Aí o versículo 17, o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Coríntios, diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra do Senhor nosso Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença do Senhor nosso Deus. Ou seja, ele quis dizer, estou falando aqui do bom cheiro que exala, que vem do Senhor Jesus Cristo para os que estão na presença dele. Os que permanecem fora da presença dele é como se exalassem o cheiro de morte. E eu estou falando isso, aleluia, porque estamos na presença do Senhor Jesus Cristo com sinceridade. Ele está vendo
com tudo. Então é isso que o apóstolo Paulo ele está querendo dizer aqui em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 17. E aqui vamos continuando, louvado seja o nome do Senhor. Como a Bíblia Sagrada, ela descreve um vivo morto, como é que é isso? Nós vamos entender mais. Já entendemos que quem está no Senhor Jesus é como se exala um bom cheiro suave, ou seja, agradável ao Senhor a vida, as suas obras, os seus pensamentos, e que serve de exemplo para os que estão na perdição, para que venham, mas os que estão no caminho da morte e que querem permanecer, exalam cheiro de morte. Agora, como a Bíblia Sagrada descreve um vivo morto, vamos ler aqui. Efésios capítulo 2 diz assim: E o Senhor vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, ou seja, vivos por ter vida, vivos por ter um corpo físico, por estar nessa terra, mas mortos em ofensas ao Senhor nosso Deus, em desobediência, em delitos, em pecados, e assim mais, como diz, versículo 2, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, ou seja, ninguém deve se considerar melhor do que ninguém só pelo fato de estar na presença do Senhor e de estar buscando ao Senhor e não estar mais sobre o domínio do pecado. Mas não vamos esquecer que a palavra do Senhor diz: o que está de pé, cuide-se para que não caia. Não somos melhor do que ninguém, estamos suscetíveis a erros e também a virmos para o Senhor. E aqui a palavra está relatando o que é um vivo morto para o Senhor nosso Deus no ponto negativo. É aqueles que estão andando no pecado, na desobediência e dominados pelos desejos da carne. Olha o que diz mais, versículo 4. Mas o Senhor nosso Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com o Senhor Jesus Cristo, porque pela graça sois salvo, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ou seja, nós estávamos afastados e destituídos e condenados e distantes da glória do Senhor nosso Deus. Em nós mesmos não poderíamos ter acesso à graça do Senhor nosso Deus. Então, por isso que ele enviou o seu filho, ou seja, parte dele mesmo em ventre de mulher, por isso que é chamado filho, para que morresse na cruz do Calvário, para que assim pelo seu sacrifício de cruz, o castigo que ele assumiu sobre ele, pudesse nos trazer a paz e a possibilidade de termos acesso ao Senhor, a termos acesso ao seu perdão e a termos acesso à vida eterna. E por isso que diz que tudo é no Senhor Jesus Cristo. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom do Senhor nosso Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados
em Cristo Jesus para as boas obras, as quais o Senhor nosso Deus preparou para que andássemos nelas. Então aqui está mostrando que por causa dos nossos delitos e pecados, somos como vivos mortos, igual à igreja de Sardes naquela época, mas que enquanto estamos vivos aqui neste planeta, louvado seja o nome do Senhor, temos a oportunidade de sermos, vamos dizer assim, mortos para o pecado e vivos para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Na igreja de Sardes, acontece que muitos estavam no caminho do mal, no caminho do pecado, no caminho que desagradava ao Senhor Jesus. Mas tem alguns que estavam pleiteando pelo bem, que estavam lutando pelo bem. Então, uma coisa eu quero dizer a vocês. Se estamos vivos neste mundo, e se tivermos tudo que o coração gostaria de ter, ou seja lá o que for, mundo, ou fama, ou formaturas, ou riquezas, ou poder, posições, e não tivermos arraigados no Senhor Jesus Cristo, somos como vivos mortos, porque há uns que dizem que tem tudo, mas se não tem o Senhor, que é dono de tudo, então não tem nada. E se aparentemente também, quero dizer a vocês, se aparentemente também estivermos servindo ao Senhor só por fora, externamente, em beleza, vamos dizer assim, de aparência, e dentro do nosso interior, se houver rebelião, dureza de coração sobre as coisas do Senhor, então, da mesma forma, somos vivos, mortos também na mesma forma. E isso é o que acontecia com a igreja de Sardes. Vamos ver aqui. Aqui o Senhor diz, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 1 ainda, parte C. Eu sei as tuas obras e que tens nome. Ou seja, e que tens reputação. E que estás vivo, é verdade. Você existe, mas ao mesmo tempo estás morta. Então era uma igreja que tinha reputação, tinha nome, mas por dentro, interiormente, espiritualmente estava morta diante do Senhor nosso Deus. Então, o que é que acontece quando nós estamos vivos, mortos e conscientes? A Bíblia diz, Romanos 8:23, que o salário do pecado é o quê? É a morte. E é aproveitando nesta questão de vivos mortos que eu quero dar exemplos aqui. É por isso que antes que o Senhor faça conosco o que fez com a igreja de Sardes e que ele avisou a Sardes, ele fez lá no Velho Testamento com 14.700 pessoas numa só vez. O Senhor se irou com esse povo, atacou eles com uma praga, porque eles resolveram se rebeliar contra o Senhor e contra Moisés, a quem o Senhor tinha constituído para ser líderes deles, para seguirem as conversas de Corá, de Datã e de Abirão. Então, esses três, Corá, Datã e Abirão, eles estavam entre os 250 varões de nome de Israel. Ou seja, eles tinham nome, eles eram conhecidos, mas no interior deles eram como mortos, porque eles estavam sendo motivados pela rebelião, pela ganância, pela inveja de Moisés e de tudo. Está tudo escrito em Números, capítulo 16. E o Senhor assim avisou a Sardes, o Senhor avisou a eles, o Senhor nos dá oportunidade para que venhamos a mudar, melhorar os nossos caminhos e a nossa vida. E o que é que aconteceu com aqueles três que tinham reputação?
Morreram todos três e mais 14.700 adeptos, que é como se dividissem, vamos dizer assim, vamos imaginar, é como se dividissem a congregação. Todo o povo era para congregar-se, se unir, servir ao Senhor, nosso Deus, o Deus vivo. E o Senhor tinha constituído como líder humano, um tutor para eles, um instrutor, Moisés. Mas aí o Senhor, o que é que fez? Ali 250 homens, varões de reputação em Israel. E essas três criaturas, Corá, Datã e Abirão, estavam no meio. Mas dentro deles tinha rebelião e tinha inveja, então ali o Senhor acertou a conta com eles e com 14.700. Só ler Números, capítulo 16. E aqui na igreja de Sardes, era exatamente a mesma coisa. Aos olhos do povo era benquista, se tinha celebrações, se tinha liturgia, se tinha ritos cerimoniais, se tinha formalidades, mas era um cristianismo nominal, ou seja, só de nome. Aí é por isso que o Senhor disse aqui a eles, versículo 2... Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, o Senhor disse, eu não achei as obras de vocês perfeitas. Eu não gostei das obras de vocês. Ou seja, por quê? Porque as obras que eles estavam fazendo para o Senhor era apenas na superficialidade, apenas na formalidade, apenas para cumprir os requisitos. Mas por dentro eram superficiais e tinham muitos em delitos e em pecados, que o Senhor fala aqui. E ele diz, olha, vocês procurem vigiar enquanto vocês têm oportunidade e vocês confessem logo o pecado de vocês, dos que estavam para morrer, falem logo, porque eu sei. E as obras de vocês não têm me agradado, não. Então aqui nós vemos que o Senhor, ele, louvado seja o nome do Senhor, constituiu a sua igreja para quê? Para refletir o seu poder, para mostrar o caminho da salvação, para a obra máxima que é a evangelização. Mas acontece que sabemos que a igreja tem se mesclado muito com o mundo, e naquela época em Sardes, eles contaminaram suas vestes, ou seja, com o mundanismo, mesclaram com a imoralidade. Isso é o que tinha acontecido. O Senhor diz aqui, versículo 3, lembra-te, pois, de onde tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. O Senhor começa a dar fortes advertências à igreja de Sardes, fortes advertências. Advertências de quê? O Senhor está dizendo aqui, lembra-te, pois, do que tens recebido. O que é que eles estavam recebendo naquele momento? Estavam recebendo tempo, como nós, para melhorarmos nossos caminhos, as nossas veredas. E o Senhor disse, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que é que eles estavam ouvindo? Palavra para se arrepender. Tem gente que se aborrece, fica entediada e diz assim, eu passo uma luta tão grande e só escuto palavra de arrependimento, palavra de conversão, palavra de pecado, palavra disso e daquilo. Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, eu preciso de cura, não é de doutrina. E eu digo a vocês, se não é a palavra do Senhor arraigada dentro de nós, se nós não dermos crédito a ela, como é que vamos ser curados? Como é que vamos ser transformados? Como é que vamos trilhar o caminho da salvação se não aceitarmos a palavra do Senhor? Me digam. E o Senhor disse, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. O que é que eles precisavam guardar? Eles precisavam guardar o Senhor Jesus Cristo na vida deles, no lugar do mundanismo, no lugar da imoralidade, no lugar do mesclar com o mundo, porque a Bíblia diz, Tiago capítulo 4, que uns se fariam mais amigos e se deleitariam mais nas coisas do mundo do que a ser amigos do Senhor nosso Deus.
E o Senhor diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, ou seja, muda de pensamentos e atitudes para melhor. E o Senhor disse, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Em outras palavras, o Todo-Poderoso está dizendo, se vocês... Assim, eu dou tempo para vocês, eu estou falando o que quero de vocês. Estou dando tempo e sendo longânimo e paciente para com vocês, até porque vocês são meu candeeiro. Apesar de tudo, para melhorar as suas ações, mas se vocês não vigiarem e o restante e o remanescente se contaminar, eu virei e terei um acerto de conta com vocês. É isso que o Senhor está dizendo aqui em Sardes, e da mesma forma serve para nós hoje. Aí ele diz aqui, versículo 4, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ou seja, o Senhor achou que elas eram dignas porque estavam assim purificadas diante do Senhor, e louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor disse, andarão comigo. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, aquele que estiver na minha presença, este que me servirá. É o que estiver na presença do Senhor. Ele está dizendo, aleluia. Então quer dizer, se tinha alguns que não tinham se contaminado, então, tinha outros que tinham se contaminado. Por isso que o Senhor disse, eu não estou achando perfeita a obra de vocês. E vocês procurem se arrepender, ouvido o que estão recebendo. Não façam pouco caso, mas procurem ouvir, refletir, se arrepender, senão eu vou ter um acerto de conta com vocês. Ou seja, Sardes, apesar de tudo, era um candeeiro. Aleluia! E a Bíblia diz no início de Apocalipse que o dono da igreja, louvado seja o nome do Senhor, passeava entre os 7 castiçais de ouro, ou seja, os 7 candeeiros, as 7 igrejas, e Sardes, apesar de tudo, era um candeeiro, e por isso que ele diz ser vigilante. E para nós hoje, quando o Senhor diz ser vigilante, ele quer dizer preste atenção, abra os olhos, fica atento, observe sua conduta, Provérbios capítulo 1, Provérbios capítulo 3, observe o que sai da sua boca, suas palavras, porque por elas serás justificado ou serás condenado. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, Provérbios 4, 23. Guarda o que você tem, diz o Senhor, para que ninguém tome a tua coroa, Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Retenha firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem prometeu é fiel. Ou seja, continue firme no passo de conversão que você se converteu ao Senhor, Hebreus 10, versículo 23. E o Senhor estava dizendo para os que tinham as vestes manchadas, confirme, reconheça o pecado de vocês, porque vocês estavam no caminho para morrer. Ora, mas se eu estou na igreja e fiz o que é errado, há jeito para mim, sim. Todo ser humano é propício a pecar, a errar, é. Mas o que é que a palavra do Senhor diz? Provérbios 28, 13. Aquele que encobre, que maqueia, que esconde as suas transgressões, nunca prospera. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então vamos nos apegar ao Senhor, porque não sabemos o dia de amanhã, nem depois de amanhã. Ninguém pode deduzir quanto tempo vai viver. Nós estamos no tempo da graça do Senhor, é verdade. Mas não esqueçamos que também estamos no tempo dos princípios das dores, é verdade. E pessoas do nada estão deixando de existir. Eu estou falando não para assustar, mas é porque é a verdade e tudo isso é confirmado nos noticiários que vemos. Então o Senhor fala para eles, mudem para melhor. Era a boca do próprio Deus, do dono da igreja, falando para eles, preservem suas vidas, saiam do mundanismo. Se vocês não saírem dessa vida, eu vou ter um acerto de conta com vocês. Quarto ponto, se havia uma recompensa para as boas e poucas exceções que tinha o candeeiro de Sardes, que o Senhor diz aqui, versículo 4, mas também tem
tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso, ou seja, fizeram por onde merecer isto, e o Senhor dizendo que fizeram por onde merecer isto, então ninguém pode dizer o contrário. E ele diz, versículo 5, ao que vencer, ou seja, ao que perseverar até o fim, será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E para quem está fora da presença do Senhor, e para quem está afastado, e para quem quer vir para o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, tem jeito, é claro que tem. Mateus capítulo 10, versículo 32, o Senhor diz, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens que eu sou o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então, o que o Senhor quer de nós? Conversão, que quer dizer mudança para melhor, de pensamentos e atitudes. O Senhor quer de nós confissão para Ele, sim, Ele que pode perdoar os pecados, Ele que quer receber, Ele que quer o nosso interior verdadeiramente voltado para Ele. Uma coisa eu quero dizer a vocês, que as nossas próprias escolhas nos mostram se somos vivos mortos ou se somos mortos vivos espiritualmente, como o Senhor disse de Sardes. Romanos capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor, versículos 6 ao 13, está escrito, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Em outras palavras, o apóstolo Paulo ele está dizendo, por isso digo a vocês que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário é como se ele pagasse o preço para que o nosso velho homem também fosse crucificado e o pecado não nos dominasse mais. É assim. Não é que ficaríamos livres totalmente de pecado, mas também não seríamos dominados, escravos do pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado, ou seja, se está morto em pecado, já está sendo justificado. Está morto no pecado, por quê? Por causa do próprio pecado. É assim que está dizendo aqui. Versículo 8, ora, se já morremos com o Senhor Jesus Cristo, então cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo o Senhor Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para o Senhor nosso Deus. Ou seja, o Senhor se doou. Ele disse, ninguém tira a vida de mim, mas eu mesmo a dou e eu mesmo tenho o poder de tomá-la de volta. Agora, o significado disso para a nossa vida significa o seguinte, que ele morreu uma vez só para pagar o preço pelos nossos pecados e, portanto, se o confessarmos e o aceitarmos e o vivermos, aleluia, vivermos os preceitos do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo em nossa vida, então vivemos e vivemos para o Senhor nosso Deus e estamos mortos, vamos dizer assim, para o pecado. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, louvado seja o nome do Senhor, mas vivos para o Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se está morto, vivo. Está morto, vivo por quê? A vida está bem? Está em pecado? É por causa do pecado. Está vivo, mas morto no sentido positivo, morto para o pecado e vivo porque está buscando ao Senhor, é para a glória do Senhor nosso Deus. Por isso que o Senhor disse a Sardes, eis que tens nome, você está vivo aparentemente, mas por dentro está morto. Porque eles, é como eu já disse, era só um cristianismo nominal.
Então agora mais uma coisa eu quero trazer para encerrar. Um subsídio teológico, uma breve descrição de uma igreja no sentido de tanto pessoas agregadas no templo, como nós, templo individual para sermos morada para o Espírito Santo, que agrada ao Senhor. Eu vou dizer a descrição, como o Senhor fala para encerrar. Efésios, capítulo 5, versículo 1 diz assim: o Senhor diz para nós: sede, pois, imitadores do Senhor nosso Deus, como filhos amados. Crianças imitam os pais, tem gente que imita moda, imita pessoas famosas, qualquer coisa. Mas quem quer viver para o Senhor Jesus Cristo, procure imitar ao Senhor nosso Deus, ou seja, não quer dizer procurar ser um semideus, mas significa as obras do Senhor Jesus Cristo, ter a mente do Senhor Jesus Cristo, amar como Ele amou, aleluia, renunciar ao pecado, é nessas coisas. Sedes, pois, imitadores do Senhor, como filhos amados. Aí aqui diz versículo 2, andai em amor, como também o Senhor Jesus Cristo vos amou e se entregou por si, mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, ou seja, longe de nós essas coisas. E quer saber mais como convém agradar ao Senhor nosso Deus, é só anotar e ler 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aí aqui Efésios 5, 4 continua. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que quer dizer fofoca, e nem puro avarento, idólatra tem herança no reino do Senhor Jesus Cristo. Não tem herança, não estará lá. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque todas as coisas vem a ira do Senhor nosso Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, não se engane com aquele velho jardão. O Senhor só quer o coração. Basta eu ir à igreja uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Não, Senhor, meu coração é dele. E se o corpo evidencia o contrário, faz instrumento de pecado, então eu não estou servindo ao Senhor. Minhas obras não estão agradando ao Senhor. E tantas coisas mais que se eu disser que faço para a glória do Senhor e eu mesmo procuro contradizer em minhas ações, em minhas palavras, então eu estou como a igreja de Sardes. E o Senhor diz mais, louvado seja o nome do Senhor, versículo 8, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois filhos da luz, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Como é que eu sei que uma coisa é certa e errada? Primeiro lugar, pense, agradaria ao Senhor nosso Deus o que eu estou pensando, o que eu estou querendo fazer? Agradaria? Se agrada a Ele, então posso ir em frente. Mas se agrada a mim, não agrada a Ele, então é melhor não ir não. É assim, porque senão ficará um vivo morto. É desse jeito. E o Senhor diz, versículo 11, não se comunique com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque são obras infrutuosas? Porque não leva nada de bom. As pessoas que se afundam, se atolam no pecado, elas não têm nada de bom para suas vidas. Infelizmente, vão colher o que é duro, vão colher a doença, vão colher o mal, porque escolheram o mal para si mesmas. E aqui diz, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, ou seja, a luz, a presença do Senhor e o discernimento mostra o que é certo e o que é errado, o que anda na presença do Senhor, o que não anda, o que serve e o que não serve, o que precisa se consertar e o que está, aleluia, se conduzindo prudentemente na presença do Senhor nosso Deus, é assim.
Aí aqui versículo 14, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Senhor Jesus Cristo te esclarecerá. Ou seja, desperte, se levante, não pense que é só mais uma pandemia, não pense que por ser jovem vai ser jovem para sempre e vai viver muito, ou que já tem muita coisa. Não pense assim, pense em agradar o Senhor mais e mais. Versículo 15, portanto vede prudentemente como andais, vocês mesmos, não como nécios, mas como sábios, remina o tempo, porque os dias são maus. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E não procure onde se há contenda, não entra onde tem contenda. Aqui versículo 19, falando entre vós, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor em nosso coração, dando sempre graças ao Senhor nosso Deus e Pai por tudo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, o cristão em Cristo Jesus não deve perder o tempo se embaraçando com as coisas desta vida, mas antes procurando buscar a presença do Senhor. Até pode ser fanatismo para alguém, é a palavra do Senhor que está dizendo, a mensagem ela não é minha, é do Todo-Poderoso, do dono da igreja. Agora, uma descrição mais clara de uma igreja que agrada ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 26. O Senhor faz uma comparação entre marido e esposa e ele e a igreja. Versículo 25, ele diz, vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo, o Senhor Jesus Cristo, amou e ama a sua igreja. E assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, ou seja, para que pudéssemos ter possibilidade de nos santificarmos para Ele, nos separarmos para Ele e de vivermos para Ele. Purificando-a com a lavagem de água pela palavra, ou seja, é a palavra do Senhor que liberta, é a palavra do Senhor que nos ensina. Conhecereis a verdade, que é a palavra do Senhor, ela vos libertará, leva ao batismo das águas, leva ao caminho com o Senhor. É necessário se passar por este caminho para despertar, apresentar, melhor dizendo, a si mesmo, igreja gloriosa. O que é gloriosa? Cheia da presença do Senhor. Não é aquele esplendor de grandeza de templo. Se pode fazer, amém, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora que se haja glória do Senhor nosso Deus. A igreja gloriosa, sem mácula, ou seja, sem nada que venha macular a sua integridade. Louvado seja o nome do Senhor, que seja uma igreja sem ruga, ou seja, sem defeito, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a igreja que agrada ao Senhor nosso Deus. É a igreja purificada, santificada, conhecedora da palavra e que tem a glória do Senhor nosso Deus, o poder do Espírito, não tem mácula, ou seja, não tem nada que a condene, não tem má fama, aleluia, nem tem ruga, ou seja, não apresenta defeito aos olhos do poderoso do Senhor e nem tem coisa semelhante que a condene e a torne repreensível. Pelo contrário, ela é uma igreja aos olhos do Pai, amada e irrepreensível. É o que o Senhor quer de nós. Ah, mas somos humanos, é possível vivermos uma vida para agradar ao Senhor? É. Para isto ele proveu o Espírito Santo, para nos ajudar, nos prover do fruto do Espírito e as virtudes. Para isso é que a palavra do Senhor existe, para nos orientar, para conhecermos a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Sardes tinha gente no mundanismo com vestes sujas, mas ainda assim era candeeiro do Senhor. Então, agora, em nome do Senhor Jesus, eu dirijo a palavra aos que estão afastados, aos que tiveram problemas e de repente caíram, aos que estão distantes da presença de Deus por pecados, por algum motivo, você está com vida. O propósito original do Senhor ter nos feito
Está em Efésios capítulo 2, versículo 10. Somos feitura dele, criados, feitos por ele para as boas obras, para boas coisas. Então é tempo de nos arrependermos, melhorarmos para o Senhor e estarmos na sua presença. Ele garante que o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então encerro dizendo: vamos buscar o Senhor enquanto se há tempo. Vamos invocar a presença do Senhor Jesus Cristo enquanto há tempo. Vamos nos reconciliar com o Senhor Jesus Cristo enquanto há tempo. Vamos consertar a nossa vida espiritual e as nossas pendências enquanto há tempo, porque em Hebreus está escrito que se não estiver em paz uns com os outros e sem santificação, ninguém verá ao Senhor nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.